E a história se repete. Basta o Botafogo tropeçar que os urubus da mídia aparecem tocando as trombetas do apocalipse. E com o meu São Paulo Futebol Clube também acontece isso, só que com o Botafogo é muito mais intenso, porque lá tem 3 alvos: o Botafogo, o John Textor e mais um. E esse um é uma super entidade que apareceu para estourar o cativeiro no futebol brasileiro. E nesse vídeo você vai entender o porquê de tanta gritaria e sensacionalismo envolvendo o nome do Botafogo. E se prepara para polêmica, viu? Porque através disso que eu vou falar aqui, máscaras vão cair. E na pauta desse vídeo tem também uma pincelada sobre a eliminação do Botafogo. Vou falar algumas coisas que eu não ouvi por aí. Coisas estas que por algum motivo essa mídia aí resolveu esconder debaixo de um entulho de negatividade. Vou dar a minha opinião sincera sobre a Sul-Americana, que de uma hora para outra, misteriosamente, a mídia resolveu dar aquela esculachada no torneio. E eu não posso deixar passar um assunto que está pegando fogo nas redes sociais. Que rivais estão de olho em jogadores do Botafogo porque falaram para eles que vai ter uma dispensa gigantesca no clube. Essa daí é pra acabar. Só peço que antes de tudo isso você clica no like, tá bom? Deixa o poderoso joinha para a plataforma entregar esse vídeo para mais pessoas. E quanto mais pessoas souberem da verdade nua e crua, é melhor para todos nós. Tem coisa que eu falo aqui que a mídia nem sonha em falar. E nem pode, talvez, né? Mas não se espante, viu? Isso só acontece por aqui porque eu, Renato, sou da mídia esportiva independente, não tenho rabo preso com ninguém e falo de futebol sem clubismo. E se você gosta disso, te convido a se inscrever no canal e seja muito bem-vindo. Muito que bem. Brasileiro que sou e apreciador da história do Glorioso, eu fiquei bem triste com a eliminação do Botafogo da Libertadores. E também fiquei desconfortável por saber que o Botafogo jogou muito melhor que o Barcelona do Equador nas 2 partidas. E não tem como os rivais e secadores me chamarem de clubista, porque eu sou São Paulino, e também não tem como dizer que eu não assisti os jogos, porque eu assisti. E se por um acaso a vista der uma embaçada, eu ainda uso óculos. Então eu posso cravar que eu vi muito bem o que aconteceu nas 2 partidas. Nada escapa desses olhos e dos meus óculos. Só escapa aquilo que eu não quero ver, aí não tem jeito. E as estatísticas não mentem também. Botafogo sufocou o Barcelona no modo insano, só não teve sorte. Ninguém pode reclamar que o Botafogo não criou, não jogou, não se doou em campo, porque aconteceu. Foi para cima, criou jogadas e perdeu oportunidades que não podia perder. Em matéria de criação, o Botafogo tá show de bola, mas o problema é o cara para meter a bola para dentro. Eu tô vendo o pessoal falando que o Botafogo só tem bagre, que é um time ruim, é um time horroroso, medíocre, mas tá chegando, tá criando, tá conseguindo chegar. O problema é que não converte. Isso aconteceu em 2024 na Libertadores, você lembra? Botafogo e São Paulo no Newton, o caminhão de gols que o Botafogo perdeu e a partida terminou 0-0. E aquele lá era o time que conquistou a Libertadores, conquistou o Brasileirão, e o que sobrou daquele time ganhou do PSG o ano passado. Só que naquela época tinha um detalhe que fazia toda a diferença. Quando o ataque falhava lá na frente, lá atrás tinha goleiro. E hoje não tem. Hoje tem um cara que tá lá com uniforme de goleiro, mas falta muito para ser goleiro, viu? O Léo Link entregou 2 gols pros caras, um lá e um aqui. E falando em goleiro, surgiu essa informação aqui, que o Botafogo tem 6 goleiros na mira para contratar na janela doméstica para a posição de titular. São eles: Tadeu do Goiás, Thiago Volpe do Red Bull Bragantino, Matheus Albino do CRB, Jordi do Novo Horizontino, Gabriel Vasconcelos do Vitória e Otávio Costa do Cruzeiro. Na minha humilde opinião, dessa lista só se salva o Jordi do Novo Horizontino e o Tadeu do Goiás, tá? Parou por aí. Mas assim, independente de quem seja, tem que contratar rápido, tem que correr. Não pode dar mole, porque a temporada tá só no começo. Tem o Brasileirão, que o Botafogo tem todas as condições de brigar nas cabeças. Tem a Copa do Brasil, que é mata-mata, tudo pode acontecer. E tem a Copa Sul-Americana, que de uma hora para outra a mídia resolveu transformar em latrina para cagar dentro. Ah, porque a Sul-Americana é a Série B da Libertadores, porque a Sul-Americana é um torneio ruim, é um torneio insignificante, é medíocre. Poxa vida, nem parece aquela mídia que estava glorificando os estaduais conquistados pelo Flamengo e pelo Palmeiras no último final de semana. Ou será que o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista, de uma hora para outra, estão valendo mais do que uma Sul-Americana? Tô meio perdido aqui. E tratando-se de clube brasileiro, o Botafogo não tá sozinho na Sul-Americana não, viu? Tá na companhia do meu São Paulo Futebol Clube, do Grêmio, do Red Bull Bragantino, do Atlético Mineiro, do Santos e do Vasco.
E todos esses citados, na visão da mídia, estão num campeonato importante também, porque dá vaga para a Libertadores, caso você conquiste o título, dá um valor bom no final, você joga a Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, então é muito importante. Mas para o Botafogo não, a Sul-Americana não serve, é um torneio lixo, insignificante, medíocre, que não leva nada a lugar nenhum. Você entendeu que rola uma distorção de narrativa aí, não é? E sabe por que isso acontece? Porque falar mal do Botafogo dá engajamento. E eles fazem isso com o meu São Paulo também, porque são clubes que não fazem parte da panelinha deles. Mas entenda que esse jogo destrutivo, manipulador e orquestrado é muito mais intenso pro lado do Botafogo do que pro lado do São Paulo. E esse é o momento que eu vou jogar tudo no ventilador e que as máscaras vão cair. Guarda isso que eu vou te dizer. O tal do sistema que envolve o futebol brasileiro odeia a SAF. Porque a SAF tira o poder da velha política do futebol. E o Botafogo virou, digamos assim, um símbolo da SAF que deu certo. A SAF muda o equilíbrio do poder, entendeu? Antigamente, todos os clubes dependiam da política interna e daquelas alianças entre os dirigentes. O Botafogo era assim. O meu São Paulo continua assim. O Corinthians, o Santos estão nessa também. Por isso que vivem com uma dificuldade absurda financeira. Estão quase quebrando. É uma barriga cheia de lombriga. E agora, no presente momento, a SAF virou um fantasma no futebol brasileiro. Porque o investidor tem capital próprio, não depende de favores políticos e pode confrontar as federações e as ligas. E quem é o cabeça da primeira SAF que deu certo aqui no Brasil? É o John Textor, não é? E é por isso que ele virou um para-raio. Tudo, absolutamente tudo, cai para cima dele. Isso acontece por dois motivos. O primeiro é que o John Textor quebrou um acordo silencioso no futebol brasileiro. Já te contaram isso? Caso não, eu vou te contar. Durante décadas e décadas, os clubes trabalhavam num sistema meio que informal. Os dirigentes se protegiam entre si, né, aquela passadinha de pano daqui e dali. As críticas à arbitragem eram mais moderadas. E os problemas estruturais raramente eram expostos diretamente. E o meu São Paulo tá nessa ainda, hein? E quando aparece alguém que fala, toma um pé no rabo. E quando o Textor chegou aqui no Brasil, ele fez uma revolução, né? Ele começou a explanar o que estava de errado, porque ele é assim. Ele começou a acusar as federações, apontou erros de arbitragem. Ele falou até em manipulação de resultado. E aí é que entra o segundo motivo. O Textor expôs um tema que a mídia evita tocar. Quando o Mister levantou suspeita de manipulação, ele tocou em algo sensível após a operação Penalidade Máxima. Lembra disso? E se não me falha a memória, foi essa investigação que mostrou manipulação de apostas no futebol brasileiro. Em parte da mídia, achou que o Textor exagera e não tem provas das suas acusações. Já os torcedores, e não são apenas torcedores do Botafogo, estou falando a nível nacional aqui, né? Os torcedores, o cara que curte o futebol brasileiro, acha que ele só expôs algo que sempre existiu, teoricamente. E a machadada final é o comportamento do John Textor, né? Ele fala como empresário, não como cartola. Os cartolas são mais ponderados, tal, né? E o John Textor não, ele vai na jugular. Ele é pau na mesa. Estamos em comum acordo que um sujeito desse faz bem para a saúde do futebol brasileiro, é ou não é? Mas lhe faço uma pergunta. Você acha que um sujeito igual o Mr. John Textor é verdadeiro, honesto, enfim, é bem-vindo em um ambiente que virou um imenso baile de mascarados? Eu não estou generalizando, até porque tem outras figuras semelhantes ao John Textor nesse meio, só que por um acaso eles ficam bem inquietos, né? Reflita, meu amigo. E reflita também se existe esse fantasma que está assombrando o Botafogo que nem estão falando por aí. Às vezes esse fantasma é a sombra de um dedo. E você sabia que tem rival caindo nessa? O Palmeiras está de olho no Danilo e no Barbosa, crente que vai conseguir arrancar esses caras do Botafogo. Tem torcedor falando até no Montoro. Vamos aproveitar que tá tudo ruim, que o Botafogo tá em crise e vamos arrancar esses jogadores. Só que mal sabe eles. Não vão levar Barbosa, nem Danilo, nem Vitinho, nem Montoro, nem ninguém. O que eles vão levar é sova do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tinha algumas páginas do Flamengo falando no Danilo também, viu? Só que é aquilo. O que eu disse sobre o Palmeiras vale pro Flamengo também. Mas dá pra fazer uma pegadinha com o Palmeiras, hein? É só o John Textor dizer que vai contratar o Segovinha de novo, vai mandar buscar, amanhã ele aparece lá. E vão copiar até a música. Mas enfim, é isso. Se alguma coisa que eu disse aqui fez sentido pra você, nem que seja isso aqui, ó, deixa o like, tá bom?